Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu, quando ouço o Sr. Ministro falar na sexta avaliação e nos resultados positivos que ela encerra, quando ouço falar no forte possibilidade de regresso aos mercados, da sustentabilidade clara do pagamento da dívida portuguesa, do equilíbrio da balança comercial que está aí ao virar da esquina, que é uma realidade incontornável, e também das previsões e da fiabilidade das previsões, diversas previsões, crescimento, exportações, por aí fora, eu pergunto-me a quem é que os senhores querem convencer. Certamente que não será a esta parte desta mesa. Mas também, seguramente, Sr. Ministro, não é também aos portugueses que nos ouvem. Os senhores já não se querem convencer mais ninguém a não ser vocês próprios. Eu acho que este discurso reiterado em torno destas ideias, aliás, partindo imediatamente da pessoa que é, sobre previsões falando, o campeão das previsões em Portugal. O Sr. Ministro é o campeão das previsões em Portugal. Aliás, basta ver os resultados da execução orçamental de 2012 para nós percebermos que o Ministro das Finanças é o campeão das previsões em Portugal. E, portanto, a quem é que os senhores querem convencer? E eu concluo de uma forma muito singela, Sr. Ministro. Os senhores querem convencer-se a vocês próprios. Querem convencer-se uns aos outros. Porque nenhum de vocês está convencido e, portanto, este discurso reiterado, repetitivo, dos grandes êxitos, dos regressos, etc., da sustentabilidade das previsões, tem uma única finalidade: convencer-se uns aos outros. Queria fazer este registro singelo. Depois, Sr. Ministro, como vai sendo habitual, o Sr. Ministro, peço-lhe desculpa da frontalidade, mas utiliza de má fé e de manipulação de expressões para retirar conclusões descontextualizadas. E, por exemplo, o senhor insiste em que o PCP diz e afirma reiteradamente que a situação da Grécia hoje é igual à situação de Portugal hoje, que é isso que nós dizemos. E nós não dizemos isso, Sr. Ministro. Nunca dissemos. Como também, naturalmente, temos propostas relativamente à OEM, que o senhor desconhece, mas tem aí uma quantidade de assessores atrás de si. Convido pedir a um deles para consultar o site do PCP, para perceber exatamente qual é a nossa posição sobre a OEM e as propostas que fazemos sobre isso. Agora, a verdade é que o que nós dizemos, e isto é verdade, Sr. Ministro, é que o caminho que Portugal segue é, ou vai conduzir o país a uma situação próxima daquela que a Grécia tem neste momento. O que é diferente de dizer que a posição da Grécia e de Portugal são iguais. E isto é que o Sr. Ministro não percebe, não quer perceber, ou melhor, recusa-se a perceber. Aliás, eu vou-lhe citar o seu antecessor. O seu antecessor, que não tem fama de ser comunista, aqui há 2 semanas, numa conferência no Porto, disse o seguinte: espero não correr em risco de citar erradamente. Se a execução orçamental em 2013, se à execução orçamental em 2013 suceder o mesmo que aquela que sucedeu em 2012, o que é bem previsível, todos estão de acordo, até o Sr. Ministro, que tem o famoso programa B, reconhece, nós podemos, dizia o Teixeira dos Santos, chegar ao final do verão com a impossibilidade de regresso aos mercados, em condições sustentáveis, e, portanto, Portugal ver-se na situação de pedir um segundo resgate. Portanto, o caminho da Grécia começa aqui, Sr. Ministro. E isto é que o senhor não quer ver. Quanto às declarações depois do Eurogrupo do dia 27 de novembro, depois dos primeiros sinais de profunda exaltação quanto aos seus resultados,
que foram aqueles que expressou o Sr. Ministro das Finanças e foi aqueles que expressou o Sr. Primeiro-Ministro, 8 dias depois, revistos em baixa, em forte pessimismo, depois das reprimendas do Ministro das Finanças alemão e do Ministro das Finanças francês, ao Sr. Ministro, o senhor pode repetir as vezes que quiser o que disse ou o que não disse. O que não desfaz é a ideia que todo o país ouviu acerca das suas declarações. E parafraseando alguém, o Sr. Ministro não tem o direito, passa a expressão, de fazer de nós tolos. Tolos, quem o ouve, e não são apenas os deputados, os portugueses. O senhor não tem o direito de desprezar de forma tão aviltante os portugueses que os ouvem. Seja quase como se fosse uma expressão que eu não quero repetir, mas de um colega ideológico próximo de si que o fez na televisão. Sr. Ministro das Finanças, eu julgo que era importante o senhor abordar algumas questões relativamente à questão menor do FEF. É assim que o senhor a diz e a designa. Vamos lá ver. O senhor afirmou aqui que a Grécia terá comissões de garantia melhoradas, mas insignificantes em termos de peso. Mas a seguir diz que há um diferimento do pagamento de juros, um diferimento de prazos, períodos de carência, eventualmente, não sei se referiu a isso, novos valores de juros, mais baratos. Tudo com efeitos no alívio da tesouraria. Ó Sr. Ministro, o que eu queria que o senhor ensaiasse era aplicar no imediato essas novas condições a Portugal. Que efeitos é que teriam no alívio da tesouraria em Portugal? Que efeitos é que teriam no diferimento de pagamento, o diferimento dos prazos de pagamento, o diferimento do pagamento de juros, o diferimento dos novos taxas de juros, por aí fora. Senhor Ministro, eu gostava de lhe colocar uma questão. Falou-se aqui à volta desta mesa, durante esta manhã, dos 4.000 milhões de euros. E a minha dúvida é porque é que o senhor desvaloriza tanto, já vou terminar, Sr. Presidente, porque é que o senhor desvaloriza tanto as novas condições e a sua aplicabilidade imediata a Portugal? E a questão é esta, é que eu estou inclinado a relacionar essa sua desvalorização ao corte dos 4.000 milhões de euros. E por isso lhe faço esta pergunta. Será que estas novas melhores condições, eventuais melhores condições, prazos, juros, etc., etc., só serão aplicáveis a Portugal depois de Portugal aceitar o corte das 4.000 milhões de euros? Era isto que era importante o senhor vir aqui dizer-nos. É se os 4.000 milhões de euros estão ligados intimamente às novas já percebemos condições a pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Ministro, eu tenho a ideia que é consensual. Eu reconheço que usei e continuarei a usar termos muito fortes na adjetivação daquilo que foram os incidentes ou subsequentes ao Eurogrupo do dia 27 de novembro. Mas há de convir, Sr. Ministro, que se comparar os meus termos com aqueles que foram usados por alguns conselheiros de Estado, os meus termos serão certamente muito menos fortes do que os usados por esses conselheiros de Estado sobre as mesmas situações e sobre os mesmos incidentes. Depois gostava de lhe dizer que este argumento que aqui está só pode mostrar-se racional e emotivamente indignado quando ouve o Sr. Ministro dizer que o objetivo do déficit para este ano é 4,5% e que vai conseguir distanciar-se apenas de meio ponto percentual, isto é, vai obter 5% de déficit. Quando todos sabemos que o erro nesta previsão essencial para si, feita por si, é de 1/3. No mínimo, de 1/3. É um erro de 1/3, Sr. Ministro. E o senhor, com esse ar, enfim, simpaticamente bonacheirão, é capaz de vir aqui dizer, sem se rir e sem estar de acordo com este argumento que se indigna, de facto,
dizer que o deve-se este ano, que o senhor vai conseguir é 5%. Sr. Ministro, estamos conversados. Sempre que o senhor disser isto ou coisas deste género, eu indignar-me-ei da mesma forma. Pode ter a certeza. Já é positivo que o senhor, espero eu, não volte a dizer que o PCP acha que Portugal e a Grécia estão na mesma situação, num mesmo momento físico, tempo. De facto, estão no mesmo caminho. A hipótese de um segundo resgate seria lesiva, diz o senhor. Eu julgo sim que seria, mas é a isso que conduz este caminho, na nossa opinião. E não é só na nossa opinião, é pelos vistos para alguns, que eu citei e o senhor não comentou, constitui mesmo uma possibilidade séria de isso poder acontecer no próximo ano. O senhor desvaloriza isto. Finalmente, o senhor disponibiliza-se para me responder a todas as questões que eu coloquei. E não me respondeu a uma essencial, embora naturalmente venha na sequência da desvalorização dos caminhos financeiros novos abertos pela renegociação da Grécia. Que é novos prazos, mais tempo, menos juros eventualmente, menos comissões, períodos de carência. Como e quando é que podem ser aplicáveis a Portugal? E eu fiz-lhe uma pergunta importante. É se estas novas condições financeiras estão ou não estão, de alguma forma, ligadas à aceitação por Portugal de novos cortes de 4 mil milhões de euros. É isto que o senhor tem que responder. Mas depois, de uma forma simpaticamente bonacheirona, diz-nos que está disponível para responder, mas depois não responde, Sr. Ministro. Vamos lá ver se desta vez o senhor é capaz de responder, mesmo que não seja de uma forma tão simpática.